Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Carapó, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as atividades da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Carlos Eduardo Marques, presidente do Sindicato Rural de Carapó. Já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Carlos. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder pronunciar e dar notícia do nosso município de Carapó, do Mato Grosso do Sul. Carlos, os trabalhos de colheita estão começando por aí. Como é que foi o desenvolvimento dessa segunda safra de milho aí na região? Numa área estimada de 90 mil hectares do município, já foram colhidos de 10% a 15%, com a perca de também mais ou menos 60%. Estão colhendo hoje uma média de 55 a 60 sacos por hectare. Então, mais ou menos assim. E aí, para esse restante de áreas, Carlos, a expectativa é ficar mais ou menos nesses patamares de 55, 60? A expectativa é ficar nesse patamar aí. Pode até algumas áreas melhorar um pouco, mas eu acho que na média geral vai terminar com essa expectativa aí. E aí, Carlos, o que impactou no desenvolvimento dessa safra para a gente ter perdas tão grandes assim? Foi o clima, né? A falta de chuva, né? Foi geral o Brasil inteiro e aqui também. Então, o clima que prejudicou muito. E aí, olhando para a sanidade, Carlos, como é que foi a questão de pragas e doenças? Então, as sanidades são todas controladas. Esse ano foi um ano que foi bem controlado. Não teve problema nenhum não, com sanidade. E agora, olhando para o lado do mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor aí da região comercializar esse milho? São poucos contratos, né? Hoje aqui as cooperativas estão pagando em média de R$ 45,30, mas a expectativa é que mais para frente ele suba, né? Pela falta do produto, como vai ter essa perca aí, a expectativa é que suba um pouco, né? E aí, nesse patamar dos 45, Carlos, dá para fechar a conta nesse ano? Rapaz, eu acho que vai se colher essa média aí de 60 sacos a R$45, vai ser mais ou menos só para pagar o custo da planta mesmo, hein? E aí, Carlos, para a gente encerrar olhando um pouquinho mais para frente, como é que está a preparação e planejamento para a soja 24-25? A expectativa, estamos esperando o tempo, né? Os produtos baixou um pouco, mas você vê esse ano, em comparação do ano passado, choveu a metade de janeiro até final de maio, choveu a metade em quantidade de milímetros. Então, vamos ver se na época do plantio regulariza isso, né? Porque o problema é o tempo, né? Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer os números finais dessa colheita de milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Nós aqui do município de Carapó que agradecemos a oportunidade e uma boa tarde. Muito obrigado. O Carlos Eduardo Marques, presidente do Sindicato Rural de Carapó, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Neste momento, entre 10% e 15% das áreas já colhidas e produtividades entre 55 e 60 sacas por hectare, uma perda em torno de 60% do potencial produtivo dessa segunda safra. Carlos Eduardo destacando um cenário de pouca chuva durante o desenvolvimento dessas lavouras, e isso prejudicou bastante o desenvolvimento das áreas e aí impactando diretamente na produtividade, que tem expectativa de ficar mais ou menos nesse patamar ao redor das 60 sacas por hectare até o final dos trabalhos de colheita. Olhando para o mercado, Carlos destacando poucos contratos até o momento, preços girando na casa dos R$ 45,00 a saca neste momento lá na região, mas uma expectativa do produtor de que possa haver uma melhora dessas cotações justamente em função dessas perdas. Fato é que diante dessa produtividade de 60 sacas por hectare
e esses preços de R$ 45, Carlos destacando que dá apenas para empatar, apenas para cobrir os custos de produção dessa safra. E já olhando para a temporada seguinte, safra de soja 24, 25, o produtor olhando insumos baixando de preços lá na região, mas com bastante apreensão, especialmente com o clima. O Carlos destacando que nessa atual safra choveu apenas metade do que costuma chover lá na região, e aí diante disso muita incerteza até a hora do plantio da próxima safra de soja, que claro que a gente vai seguir acompanhando de perto o restante dessa colheita de milho e os trabalhos da próxima temporada, não só lá em Carapó, no Mato Grosso do Sul, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Okay.